Muito boa tarde. Venho fazer mais um vídeo sobre política, sobre a vida de um presidente e de um primeiro-ministro que se chamou Aníbal António Cavaco Silva, nascido em 15 de julho de 1939, tem hoje 81 anos, em Boliqueime, Portugal. Bom aluno, ambicioso, trabalhador, formou-se, licenciou-se em Economia e Finanças, profissão economista, religião catolicismo romano, segundo consta aqui na Wikipédia, em 29 de março de 2021, Partido Social Democrata, foi casado com Maria Cavaco Silva desde 1963, estudou na Universidade Técnica de Lisboa e fez um mestrado na Universidade de York, em Inglaterra. Portanto, este senhor, que foi Presidente da República Portuguesa durante 2 mandatos e Primeiro-Ministro de Portugal durante 2 mandatos, começou por ser Ministro das Finanças do governo de Francisco Sá Carneiro. Depois tornou-se presidente do Partido Social Democrata a 17 de maio de 1985, depois tornou-se primeiro-ministro de 5 de novembro de 85 a 27 de outubro de 95, foi 10 anos primeiro-ministro. E depois, mais tarde tornou-se presidente da República Portuguesa de 9 de março de 2006 a 9 de março de 2016. Este homem era um homem cheio de sorte, ou era um grande sedutor das massas, do povo, porque foi 10 anos primeiro-ministro, 2 mandatos sucessivos, 2 maiorias absolutas. Depois foi Presidente da República durante 2 mandatos sucessivos, 2 maiorias absolutas, venceu sempre à primeira volta. De facto, o povo viu nesta figura alguém especial. O povo viu nesta figura alguém especial. No entanto, na minha opinião, eu penso que ele enganava e enganou toda a gente. Toda a gente. Portanto, era, na minha opinião, uma pessoa dissimulada, politicamente dissimulada, que sabia falar às pessoas, aos eleitores, mas depois não fez, e fez coisas que prejudicaram Portugal e todos os portugueses, milhões de pessoas em Portugal. Portanto, ele é um primeiro-ministro de má memória, na minha opinião é um antipatriota, traidor de Portugal e do povo português, porque sempre governou não para o desenvolvimento económico, social, cultural de Portugal, para o bem-estar do povo português, para a prosperidade de Portugal, mas sim ao serviço dos interesses europeus, das multinacionais europeias e internacionais, sempre ao serviço de interesses externos, de Estados, de interesses externos, que, portanto, devolveu Macau aos chineses, meteu Portugal na União Europeia juntamente com Mário Soares, valorizou o escudo para fazer adesão à moeda forte alemã
que destruiu milhares, centenas de milhares de empresas em Portugal, tirou o emprego a milhares, centenas de milhares de pessoas em Portugal, destruiu muitas indústrias em Portugal, destruiu as pescas, destruiu a agricultura, pagou para deixar os campos por cultivar, para abater barcos de pesca, para fechar fábricas. Portanto, ao valorizar o escudo e ao entrar na moeda única europeia, vendeu Portugal e os portugueses aos interesses alemães, franceses e italianos e de outros países mais desenvolvidos tecnologicamente, industrialmente, que nos queriam vender os seus produtos, carros e tecnologias de luxo e de consumo corrente, e para isso tinham que enviaram imenso dinheiro para Portugal, os chamados fundos europeus, para construírem estradas e autoestradas e por todo lado, para depois a seguir nos poderem vender carros e para as pessoas poderem ter estradas para circular com os carros e para os levar para as suas casas, para toda a gente poder ter um carro, todas as famílias poderem ter um carro na Europa, em Portugal. Portanto, este senhor esteve sempre ao serviço da indústria automóvel alemã, francesa, europeia. E portanto, isso entregou o território português aos interesses destas multinacionais que nos saqueiam, que nos pirateiam, que vêm cá vender-nos coisas, levam o nosso dinheiro a vender-nos produtos, bens automóveis, especialmente automóveis, todo tipo de bens industriais. Portugal deixou de produzir bens industriais, não produzia bens industriais, não tinha indústrias. Passámos a comprar automóveis, tudo ao estrangeiro, até alimentos e peixe, e portanto o país, estas empresas levam o nosso dinheiro, vendem-nos coisas produzidas noutros países, depois fazem e roubam o nosso dinheiro, e depois levam o nosso dinheiro para outros países, para investimentos nos outros países, e não investem em Portugal, não devolvem aos portugueses o dinheiro que ganharam a vender os produtos, não os devolvem, não restituem esse poder de compra, não fazem investimentos, não criam empresas, não criam empregos, não pagam melhores salários, não devolvem os lucros que fazem aos portugueses, às pessoas que residem em Portugal, e empobrecem em Portugal, empobrecem os portugueses, empobrecem quem está em Portugal. Este senhor, Cavaco Silva, é um dos culpados do empobrecimento de Portugal, da destruição da indústria portuguesa, portanto, do desemprego em Portugal generalizado, da imigração generalizada em Portugal, da falta de condições de trabalho e de segurança no trabalho e no emprego, para os jovens poderem ter um emprego seguro, estável, poderem ter segurança no emprego, terem segurança financeira, poderem ser independentes, formarem famílias, terem casa própria ou arrendada, mas terem dinheiro para pagar a renda ou a prestação ao banco. Este senhor criou aqui em Portugal uma miséria generalizada, a precariedade no trabalho, a precariedade da segurança no trabalho, a falta de empresas industriais para darem emprego, mandou fechar a agricultura, deixar os campos cultivar, mandou abater barcos de pesca, enfim, destruiu, foi uma devastação em Portugal feita pela adesão à União Europeia e principalmente pela adesão ao euro alemão forte. Este senhor, portanto, ou fazia isto porque era inconsciente, estava formatado de umas certas ideias teóricas parvas e idiotas, ou então sabia o que estava a fazer, sabia que estava a destruir a vida de milhares de pessoas em Portugal, de empresários, e a destruir o país, a empobrecer o país, e a desertificar o país, e a deixar o país sem pessoas, sem crianças, sem futuro. Se ele sabia que isso ia acontecer, ele foi um grande criminoso político, um grande antipatriota e um grande traidor de Portugal e dos portugueses. Eu estou aqui a ver na Wikipédia, este senhor tem aqui montes de tretas, de que ele fez isso, fez aquilo, mas é só fachada, só tretas,
é só mesmo fachada para enganar totós, é mesmo só fachada para enganar totós, porque isto, sinceramente, este senhor foi o pior, este senhor e Cavaco Silva, Cavaco Silva e todos estes senhores depois de 25 de Abril que governaram Portugal, Mário Soares, Cavaco Silva, António Guterres, José Sócrates, Durão Barroso, e todos aqueles que depois que os seguiam e que lhes sucederam, são antipatriotas, são traidores de Portugal, levam o nosso dinheiro para investimentos noutros países, não investem em Portugal, compram produtos ao estrangeiro, não apoiam, não protegem a produção nacional, criar uma moeda forte que empobrece o país, que não nos permite competir com os produtos da China e do resto do mundo, criar uma moeda forte, o euro alemão forte, uma moeda forte como o euro é bom para a Alemanha, mas é mau para Portugal, é bom para a Alemanha porque vende produtos de luxo, de prestígio, quanto mais caros for, melhor se vendem, e vende a todo mundo, aos ricos, aos poderosos, de todo mundo, carros de luxo, alta tecnologia, que vende por 3, 4, 5 vezes muito cara, quanto mais cara, melhor se vende, porque eles querem coisas caras para se exibirem, para terem prestígio. E, por outro lado, enriquece dessa maneira e explora o mundo inteiro, a Alemanha e os outros países que produzem estas tecnologias. Por outro lado, compra produtos baratos à China, vestuário, alimentos ao resto do mundo, vestuário à China. A Alemanha já está se borrifando, marimbando para a Europa, está a voltar para a Ásia, para a China, está a fazer acordos comerciais com a China para lhes vender tecnologia e para lhes comprar produtos baratos que antes comprava a Portugal, textos, confecções, comprava a Portugal, deixou de comprar a Portugal para comprar aos chineses e à Ásia e a todo lado, e portanto a Alemanha já está-se marinando para a União Europeia, para os países da União Europeia, está-se a voltar para a Ásia, para lhes vender tecnologia à Ásia e comprar produtos baratos na Ásia, textos, confecções, todas as bugigangas decorrentes do dia-a-dia, coisas baratas, e porque a Alemanha quer se especializar em produzir alta tecnologia, produtos de luxo para vender ao mundo inteiro. Este senhor não viu que Portugal não tinha condições para competir com a Alemanha, nem para competir com a França, nem para competir com as grandes multinacionais, e que era um país ultraperiférico, aqui junto ao Atlântico, ultraperiférico, fora do centro europeu, e portanto que ia ser abandonado, desprezado portanto, sem qualquer investimento, a não ser estradas e autoestradas para nos venderem carros. Portanto, este senhor não viu nada disso, este senhor não viu que, portanto, que a Alemanha, após a adesão ao euro, e como todos os tratados que foram feitos, deixou de investir na própria Europa e passou a investir na China e no resto do mundo e portanto, desprezou os pequenos países europeus que não têm indústrias, que não têm conhecimento, que não têm empresários, se tiver uma moeda forte não consegue competir, porque não tem produtos de luxo para vender ao resto do mundo. E, portanto, não vende produtos de luxo, não vende produtos correntes, vende pouco produtos correntes, não cria empregos, não tem indústrias, não cria empregos. A China tem que produzir para os chineses e os europeus e os portugueses têm que produzir para os portugueses. É assim que deve ser. Andam a levar de cá para lá e lá para cá produtos e pessoas a poluir o clima da Terra e a provocar alterações climáticas, estes transportes consumidores de petróleo e de gás e de carvão, que estão a destruir o clima na Terra e a destruir a vida na Terra de muitas, e a criar situações de catástrofes no próprio planeta. Pessoal, este vídeo já vai longo. Esta é uma história de uma pessoa que, na minha opinião, foi um grande antipatriota e traidor de Portugal e do povo português. Se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos.
e subscrevam este canal, Ser Livre. Ser Livre, Ser Livre é um canal de livre ao pensamento, livre à opinião e de livre expressão, que procura fazer vídeos educativos sobre a vida, sobre a política e a economia e sobre o bem-estar para todos e para todas as pessoas, para que as pessoas possam ser mais conscientes, mais sábias e saberem escolher quando vão votar, saber decidirem quem vão votar. Não devem votar mais nos partidos destas pessoas, no PSD, no PS. Não devem votar mais nestes dois partidos. Estes partidos destruíram a vossa vida, a vida dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos pais, dos vossos avós, empobreceram-nos a todos. Não votem mais no PS de Sócrates, no PSD de Cavaco Silva, não votem mais nestes partidos, votem em novos partidos nacionalistas, não votem mais no Chega, que são pessoas do PSD que estão a criar um novo partido porque o PSD está a perder a simpatia dos eleitores, estão a criar um novo partido para ganharem, para terem o poder à custa disso. Pessoal, subscrevam este canal, Ser Livre, e fiquem bem. Até à próxima.